Olá, pessoal do sétimo ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar você. Vem comigo para a nossa aula. Hoje a gente vai falar do parkour, mais uma das práticas corporais de aventura, essa uma prática urbana. Mas você sabia que também pode acontecer no campo? Inicialmente, né? A ideia é para os dois meios, tá bom? Conhecer a prática do parkour, a sua evolução histórica e a relação social com o meio rural e urbano, aonde ele pode acontecer, tá? O mais comum é no meio urbano. E aí, você já ouviu falar em parkour? Onde o parkour pode ser praticado? Você tem alguma experiência com o parkour? E eu ainda podia perguntar, você já se machucou tentando praticar parkour? É muito comum a gente acabar se machucando, tá? Mas, normalmente, quem se machuca com o parkour é porque foi descuidado, não teve aí um certo cuidado, uma atenção, não respeitou os seus limites, tá? Ela é uma atividade, sim, como todas as atividades de aventura, ela é uma atividade de risco, mas que depende muito da responsabilidade do praticante. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Le parkour é uma modalidade que significa a arte de deslocar-se de um ponto para o outro rapidamente. Usando técnicas, né? Como que se faz isso? Usando técnicas para saltar os obstáculos, como rampas, escadas, muros, corrimãos, calçadas, árvores, qualquer lugar onde se possa escalar. Assim, o praticante vai explorando apenas os recursos do corpo de forma ágil e superando seus limites. Então a ideia do parkour é que tudo vira obstáculo a ser superado, tá? E cada um vai inventando a forma de superar esse obstáculo, tá? Dentro das suas limitações. O nome parkour tem origem na palavra francesa parcours, que significa percurso. Foi criado na França por volta de 1980 por esse senhor ali da nossa imagem, o David Bailey. Qual que era a ideia dele? A atividade física, né, a ideia do parkour, foi inspirada no método de ginástica natural, idealizado por um outro francês, Georges Herbert. Esse método de ginástica natural, ele também era conhecido como parkour militaire, ou seja, né, traduzindo, percurso militar, muito utilizado pelo exército francês e muito utilizado também por vários grupos militares. O que é esse percurso militar? É uma pista de obstáculos, né, com obstáculos totalmente diferentes, parecidos até com as instalações, os elementos urbanos, por exemplo, muros para serem alcançados, corda para subir e descer, escada para saltar, fosso, né, buraco que tem que entrar e sair, corrimão para passar por baixo, corrimão para passar por cima, tá? Então esse percurso militar, ele até é uma prova disputada entre os militares, né? Existem em vários quartéis várias pistas desse percurso militar, né? Existe inclusive uma competição internacional entre os militares, né? Entre os quartéis, nessa proposta do percurso militar. Então, a partir dessa ideia do percurso militar, dessa corrida que os militares, né, competiam, é que o David Bailey se inspirou para criar o parkour. Então, ele viu naqueles obstáculos do percurso militar, obstáculos que também eram encontrados nas cidades, por exemplo. Tá? Então, ele teve a ideia de começar a adaptar isso para ser feito na cidade, né? Em qualquer lugar, na verdade. David Bailey, seu idealizador, estruturou então uma série de movimentos físicos com a proposta de utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos como obstáculos a serem ultrapassados. Então a ideia do David Bailey é que tudo começou a ser entendido como um obstáculo. Por exemplo, se eu tenho uma escada numa praça, eu não vou simplesmente descer essa escada,
mas eu vou passar por essa escada saltando essa escada. Lá no final eu vou aterrissar, posso fazer um rolamento para aterrissar, mas essa é a ideia. Se eu tenho um muro, eu não vou contornar esse muro como a maioria das pessoas fariam, né? Eu vou saltar por cima desse muro. Se eu tenho, vamos dizer, uma mesa, eu também vou fazer um salto por cima dessa mesa. Então essa é a ideia do parkour, é utilizar esses elementos que a gente vai encontrando nas cidades, ou mesmo numa trilha, vamos dizer, no meio rural, e isso eu vou, em vez de simplesmente eu contornar, passar do lado desses obstáculos, eu vou tentar passar de um jeito mais rápido, né? Usando a agilidade do meu corpo, saltando por cima, me apoiando, né? Escalando esse obstáculo, tá? Essa era a ideia do David Bailey. A modalidade ficou conhecida por volta de 2004 por vários praticantes que se identificaram com essa ideia do esporte. Nesse período também foi criado aqui no Brasil o primeiro site tratando do parkour, apresentando o parkour. Esses participantes foram se adaptando ao estilo, né, adaptando o parkour aqui à nossa realidade brasileira e formando grupos que a cada dia, né, iam possuindo então mais adeptos a essas modalidades. Então o parkour ele cresceu no Brasil também através do uso da internet, tá? Esses sites começaram a ser organizados, nesses sites os praticantes começavam a divulgar as rotas que eles faziam, né? E isso foi divulgando o esporte e incentivando novos praticantes. Vamos lá para a nossa primeira atividade de hoje? O parkour é uma modalidade que usa técnicas para saltar os obstáculos, como rampas, escadas, muros, qualquer lugar onde se possa escalar, explorando apenas os recursos do corpo de forma ágil e superando seus limites. Escreva então aí no seu caderno qual era a proposta do David Bailey quando ele estruturou o parkour. Um tempinho aí para vocês poderem responder, logo a gente volta.
Muito bem, pessoal. Conseguiu lembrar aí qual era a proposta de David Bailey quando estruturou o parkour? Vamos dar uma olhada? Olha só. A proposta de David Bailey era de utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos como obstáculos a serem ultrapassados. Ou seja, aquilo que estava ali disponível, por exemplo, numa praça, ou num caminho, ou numa rua, né, ou mesmo num prédio, aquilo vai ser utilizado como obstáculo. Continuando então, o praticante do parkour é chamado de tracer, o que significa traçador em português. Por que esse termo? Porque ele tem a responsabilidade de traçar o caminho. Então, olha só, o parkour não é algo que vai sendo resolvido aí de última hora, né, de improviso. Não. O praticante, o tracer, ele precisa idealizar, imaginar o percurso, traçar a sua rota e nessa rota que ele vai traçar, ele sempre tem que pensar naquilo que ele consegue fazer, tá? Não também traçar uma rota impossível de ser realizada, ok? Seu objetivo é tentar encontrar maneiras diferentes de fazer os caminhos que as pessoas normalmente fariam andando, né? Então as pessoas simplesmente desviariam daquele obstáculo. O tracer tem que tentar um caminho diferente, talvez passar por cima, sempre levando em conta se ele realmente vai conseguir fazer aquele movimento, tá bom? Por isso ele observa o caminho antes de fazer e traça a sua trajetória. Então ele precisa fazer primeiro um trabalho de observação do caminho, de reconhecimento dos obstáculos, para depois disso ele traçar a sua rota. Então ele conhece o caminho, tá? Ele já fez a sua análise, a sua avaliação e daí ele traça a sua rota, ok? O parkour recebe muitas críticas por ser considerado como um esporte de alto risco, tá? Ele é um esporte de alto risco, certo? Por isso ele é muito criticado, porque acaba sendo muito perigoso. Mas, olha só, é preciso grifar aqui que os praticantes experientes nunca se machucam, pois calculam todos os riscos antes de realizarem suas manobras. Aqui que tá, gente, vamos dizer, o pulo do gato do tracer, do praticante do parkour. Ele avalia a rota antes de executar. E essa avaliação, ele sempre leva em consideração se ele realmente irá conseguir fazer aquele movimento. Ele tem que se autoconhecer muito bem, saber quais são as suas possibilidades e quais são os seus limites, né? Então é preciso conhecer os seus limites, ter assim um conhecimento real do que eu consigo e do que eu não consigo fazer, para traçar a minha rota dentro do que eu consigo fazer. Se eu começar a inventar muito, eu estou sendo irresponsável, tá? E daí os riscos existem, tá? Se eu agir com irresponsabilidade, eu posso acabar tendo uma experiência não muito boa com o parkour, tá? Então aqui nós temos dois exemplos, olha, né, de dois praticantes aí que avaliaram mal os movimentos que deveriam fazer, né, e acabaram, né, sofrendo aí algumas consequências, tá? Outros exemplos, né, às vezes nem tudo dá certo. Então é muito importante uma avaliação real do que você vai tentar fazer e muito importante você conhecer o teu limite. Não adianta você querer fazer um salto de 7 metros de distância se você consegue saltar no máximo 4, tá? Então você tem que avaliar a distância do salto e saber se você realmente vai conseguir realizar aquele salto, tá bom? O parkour envolve um risco grande, tá? E o praticante, o tracer, ele é o principal responsável pela sua segurança, tá certo? Então você precisa conhecer os riscos, avaliar os riscos, conhecer os seus limites, saber o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, para daí poder escolher qual é a melhor rota a ser seguida.
Então, cuidado se você já está pensando aí em começar a praticar o parkour, né? Primeiro você tem que conhecer bem o que você consegue e o que você não consegue fazer, ok? Benefícios da prática. O que a gente pode ganhar praticando o parkour? Ele pode nos trazer vários benefícios. Então, primeiro, a prática do parkour traz como benefícios o fortalecimento dos músculos, porque o meu corpo está totalmente envolvido nesses movimentos, eu preciso ter um corpo forte. Ele desenvolve a agilidade, isso é muito importante, tá? Eu tenho que ter muita agilidade para praticar o parkour. O que é agilidade? É a capacidade de eu me movimentar com bastante velocidade, tá bom? Então isso eu preciso ter, é imprescindível para que eu seja um praticante de parkour, ok? A concentração, o dinamismo, a força de vontade, ele ainda fortalece o meu corpo e a minha mente. Por quê? Cada rota é um novo desafio. Eu tenho que estar focado no que eu tenho que fazer aquilo com muita atenção, com muito cuidado, tá? Sabendo do que eu posso e do que eu não posso fazer. Técnicas do parkour, né? O que estão envolvidos aí nesses movimentos do parkour? Existem técnicas específicas que marcam o parkour como esporte, que são os saltos, os rolamentos, as aterrissagens, os equilíbrios e as passagens. Eu trouxe aqui, ó, alguns exemplos. Então, nessa primeira imagem, a gente tem um salto, ó, utilizando o próprio muro, né, o próprio obstáculo. Ele segura lá no alto do telhado e impulsiona o corpo para cima, tá? Nesse aqui do lado, ó, do lado esquerdo aí do vídeo, nós temos uma passagem, quando ele faz a passagem pelos dois corrimãos aqui, tá? Um por cima e o outro por baixo. E no último aqui do ladinho, mais embaixo, nós temos uma aterrissagem com rolamento. Então ele vem de um plano mais alto, salta para um plano mais baixo e nessa aterrissagem junta ali um movimento de rolamento. Então vocês viram quanta agilidade, quanta força, quanto domínio corporal está envolvido nas técnicas do parkour, tá? Se você quer começar, melhor começar do básico, tá? Então não vá querendo aí saltar grandes distâncias, grandes alturas, tá? Passar por cima de escada, por baixo de corrimão. Então uma boa dica é, por exemplo, ó, na arquibancada aí da sua escola ou de alguma praça, você já pode começar com algumas técnicas de parkour, ó. Salta de uma arquibancada para outra, faz um rolamento, vai aumentando os seus saltos, né? Salta mais de um degrau da arquibancada, tá? Então, você pode começar do básico. Se você gostou da proposta do parkour e está pensando em começar a praticar, comece do básico, comece do fácil, tá? Conforme você for criando mais domínio do seu corpo, vai tendo mais agilidade, mais segurança, você pode ir aprimorando, tá? Outra coisa legal pro parkour é você treinar também algum outro esporte que te ajude a desenvolver junto com as mesmas habilidades. Segunda atividade, então. Vamos pensar. Liberdade e responsabilidade andam juntas, mesmo em práticas corporais de aventura. O praticante de parkour, o tracer, ao traçar a sua rota, deve buscar um caminho desafiador mais seguro. Deve avaliar os riscos e realizar suas manobras com segurança. Quais são as técnicas que marcam o parkour como esporte? Tempinho para vocês pensarem, escreva aí no seu caderno.
E aí, lembrou quais são as técnicas? Vamos dar uma conferida então? Existem técnicas específicas que marcam o parkour como esporte, que são os saltos, os rolamentos, as aterrissagens, os equilíbrios e as passagens pelos obstáculos. Bom, pessoal, então o que nós estudamos, né, sobre o parkour aqui? A gente aprendeu que ele é um termo em francês, né, a tradução literal para o português é de percurso. Ele é inspirado num treinamento dado aos militares e ao método natural de ginástica, né, naquela pista de obstáculos lá, naquele percurso militar. Ele utiliza elementos rurais e urbanos como obstáculos, ou seja, o que está colocado no local é que vai virar obstáculo. A escada, o corrimão, o poste, a árvore, né, é isso que vai ser o obstáculo do tracer. O praticante deve sempre avaliar os riscos e realizar as suas manobras com segurança. Aprendemos que o praticante é quem tem a maior responsabilidade com a segurança, visto que o parkour não tem equipamentos de segurança. Então, o praticante, o tracer, é que tem que avaliar muito bem o percurso, avaliar os riscos e agir com responsabilidade e segurança, ok? Nós ficamos por aqui, espero vocês na próxima. Até breve. Tchauzão, pessoal.